Ano, mais uma aula de história aí contigo. A gente vai ver hoje, um assunto muito importante para nossa compreensão do nosso mundo de hoje, né? É inviável você entender a religião que hoje nós temos sem entender a ligação direta que tem com o povo que a gente chama de hebreu, que é a mesma cor de povo judeu, tá? Hebreus e judeus são sinônimos, é isso? Então olha só. Por isso que o tio falou na aula passada. Você está aperreado ali com a disciplina, você diz, meu Deus, me ajude. Você nunca vai dizer, meus deuses, me ajudem. Você diz, meu Deus, no singular, porque você é uma criatura monoteísta que veio aprender esse monoteísmo de maneira indireta do povo hebreu. Tá, gente? Então, olha só. A história contida no Antigo Testamento da nossa Bíblia conta a história do povo judeu todinho, do povo hebreu. É o chamado Pentateuco, né? Os 5 livros de Moisés. Ele conta toda essa história do Antigo Testamento, desde o Êxodo, aliás, desde o Gênesis até o Êxodo, passando pelo Talmud. A gente vai compreender essa parte todinha, tá, gente? Então, é um povo muito, digamos, muito importante, um povo que foi muito perseguido durante a história, um povo que hoje, a região deles é um país chamado Israel, tá? Hoje, atualmente, o país onde eles vivem é Israel. Então, um país aliado aí do Ocidente, um país que fica lá no Oriente, próximo à Mesopotâmia, próximo à Fenícia, que a gente também já viu na aula passada. Então vamos lá, vamos começar a aula, se não fica muito cansativo, fica só falando. Vamos lá, olha só, preste atenção. O povo hebreu, ele surge na região da Mesopotâmia. Por isso que muitas coisas que eles escreveram também são escritas lá na Mesopotâmia, como a lenda de Noé, do dilúvio, viu? O mito lá do dilúvio, que o mundo teria enchido de água e tal, é uma lenda mesopotâmica também reescrita pelo povo hebreu, certo, gente? E Abraão foi o primeiro patriarca, foi o primeiro líder que o povo hebreu sentiu, ou teve, né? Então, Abraão, ele reúne o povo na Mesopotâmia e leva para uma região distante, né? De acordo com Abraão, teria tido uma visão, um acordo que ele fez com Deus, né? Percebam, Deus no singular, não deuses no plural. Um acordo que ele fez com Deus, dizendo que esse povo deveria seguir Abraão até uma terra distante, uma terra chamada Canaã, né? Que hoje é Israel e um pedacinho da Palestina, porque não tem como você saber exatamente o limite. A realidade é que Israel hoje e um pedacinho lá da Palestina, lá, região da faixa de Gaza, região onde tem muito conflito, enfim, né? Então, Abraão pega esse povo, leva para Canaã, né? Que é também chamada de Terra Prometida. Terra prometida. Prometida por quem? Pelo Deus único a Abraão, tá, gente? Terra prometida. Abraão, logicamente, ele tem um contato direto de amizade com Deus, de acordo com ele. Deus, ele faz visitas constantes, conversam, né? Ele não é aquele Deus, é um pouco diferente do Deus de Abraão do Deus de Moisés, apesar de ser o único, mas Moisés já tem um Deus mais, digamos, mais vingativo, um Deus mais durão. Já Abraão é um Deus mais dócil, enfim, né? Mas é a maneira deles verem a coisa, né? Abraão é pai de Isaac, né? Lá no Antigo Testamento tem uma passagem que diz que Deus, para testar a fé de Abraão, pede o sacrifício de Isaac. Mas quando Abraão vai sacrificar o Isaac, um anjo interfere e fala que não, era apenas uma provação. E Isaac acaba ileso, né, daquele teste. Isaac tem um filho chamado Jacó. Atenção agora, viu, gente? Isaac tem um filho chamado Jacó. Jacó tem 12 filhos, tá? 12 filhos. Simbolicamente,
Esses 12 filhos representam as 12 tribos de Israel. Ok? Até aí tudo bem, até aí tá belezinha. Repete a aula se não entendeu direitinho. Ó, esses 12 filhos de Jacó, cada um deles representou 12 grupos de família, 12 famílias, 12 tribos, enfim. Um desses filhos era José. José acabou que, tendo uma habilidade muito estranha de interpretar sonhos, José acaba dizendo que para os seus 12 irmãos que havia sonhado, os 12 irmãos fazendo referência a ele, respeitando ele, sendo bonzinhos com ele e se ajoelhando quando ele passava. Os irmãos de José ficaram revoltados, acabaram que, entre outras confusões que haviam entre eles, vendendo José para o Egito como escravo, né? Por isso que ele é chamado de José do Egito também, né? O José, ele ganha a confiança do faraó no dia em que o faraó descobre que ele tem essa habilidade de interpretar sonhos. Então o faraó acaba mandando, chama ele aqui, tal, ver o que é que ele diz, né? E José acaba dizendo que havia sonhado com 7 vacas magras, devorando 7 vacas gordas e 7 árvorezinha, pezinho de trigo fininhos, devorando 7 trigos fortes. Dessa maneira, o José ganha o posto de vice-reino do Egito e seu povo vive melhor, né? O povo judeu vive melhor graças a José e sua importância na política. E o povo hebreu, ele acaba tendo assim uma certa liberdade de culto, uma certa liberdade de criatividade. O pessoal para de perseguir mais o povo hebreu, né? Sendo que quando José morre e acaba que o Egito resolve então escravizar de vez o povo hebreu, porque José manda chamar todo mundo, né, para morar no Egito. Só que aí, com o tempo o faraó começa a escravizar o povo hebreu. Surge um bebezinho lá chamado Moisés, que é criado juntamente na corte do faraó. Acaba sendo criado ali como um filho e tal, ali um próximo, um parente bem próximo, muito importante. Moisés, com o tempo, ele acaba aqui percebendo aquele sofrimento do seu povo. Embora ele seja um hebreu, ele sabe que não é de sangue faraônico, não é de família de sangue. O irmão dele, o Ramsés, irmão de criação, que é o Ramsés, né, que é o faraó Ramsés, todo-poderoso, filho do deus Ra, estrela da manhã e da noite, não sei o que mais. Ramsés sabe que ele é apenas um irmão de criação, mas tem aquele apreço, gostam um do outro, enfim. Porém, Moisés tem uma visão, né? Certo dia Moisés ouve alguém dizendo: tira meu povo daí, tal, volta para a terra prometida, né? Moisés educadamente pede a Ramsés que liberte o povo. Ramsés se nega. Então, no Antigo Testamento também fala da questão das 10 pragas do Egito, né? Que o rio virou sangue, enfim, muita peste, muitas feridas, o povo vai sofrer, o povo hebreu tem que sair de lá, ou então Deus vai castigar cada vez mais o Egito. O que é que ocorre? O Ramsés, quando tem sua família afetada pelas pragas divinas, de acordo com os escritos, né, no Antigo Testamento, Ramsés resolve libertar Moisés para que ele saia com todo o povo do Egito, num episódio chamado de Êxodo. Pessoal, Êxodo, meninos, meninas, presta atenção. Êxodo quer dizer saída ou fuga, tá? Ou fuga do povo hebreu do Egito. Tá ok? Saída ou fuga do povo hebreu do Egito. Ramsés se arrepende, manda de novo os soldados buscarem o povo. Só que antes dessa fuga acontecer, Moisés, de acordo com os poderes de Deus, ele acaba abrindo o mar vermelho, tal, que abre de um lado do outro, né? Deus manda lá, ordena que o mar vermelho abra. Moisés foge com seu povo, enfim, ele consegue aí a fuga, consegue o êxodo. E dessa maneira, após esse episódio, ele acaba recebendo as placas dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos de Deus sobre o Monte Sinai. É uma historinha um pouco comprida. A história dos hebreus é uma saga, realmente, é muito grande. Mas se você tiver paciência de pegar a Bíblia e ler o Antigo Testamento,
você vai ver muita coisa referente a isso, tá? E também, não precisa também na Bíblia, assim, se quiser aprender, tem o nosso material didático, é muito bom, explica com muita riqueza de detalhes, tá? Então, estamos aqui iniciando com a história do povo hebreu, ok? Como eu falei para vocês, a terra prometida era a terra de Canaã, né? Que hoje é chamada de Israel. Também um pedacinho da Palestina. Foi com Moisés que se inicia o monoteísmo. Pessoal, monoteísmo quer dizer crença em somente um Deus, tá? Crença em somente um Deus. Somente um Deus agora ia ser parte da realidade da vida dos hebreus. Antes eles eram politeístas, acreditavam em muitos deuses diferentes. Agora só tem um. Com Moisés começa, e a partir dos 10 mandamentos, eles começam a compreender essa realidade. Então olha só, onde é que conta isso? O livro sagrado dos hebreus é chamado de Torá. Aqui é o livro sagrado deles. O nosso não é a Bíblia, o deles é o Torá, né? Livro sagrado dos hebreus. Então é uma ligação muito próxima a nós, né? Eles têm esse livro sagrado, mas também está contido na nossa Bíblia, né? A ligação deles é muito próxima, tanto é que a nossa religião ela é monoteísta graças ao povo hebreu que nos ensinou essa maneira de viver, né? O Torá é dividido em Pentateuco, em 5 livros, né? Chamado de Pentateuco, 5 livros de Moisés, né? Que é o Gênesis, quando tudo ocorre, quando Deus cria Adão e Eva, cria o mundo em 7 dias, a história da criação, os números, todos os dados, a genealogia, quem nasceu primeiro foi Abraão, depois veio Jacó, depois veio Isaac, Jacó, 12 tribos, contando a estatística todinha. Êxodo, a fuga dos hebreus do Egito, o Deuteronômio, né? A história dos juízes, enfim, e o Levítico, né? O livro de Levi, enfim. São 5 livros do Pentateuco que formam o Torá. Aí o tio pergunta na atividade, o que é Torá? Torá é o livro sagrado dos hebreus. E ele está dividido em quem? Em 5 pedacinhos, 5 livros diferentes. Como é o nome desses 5 pedacinhos? Pentateuco, viu, gente? O que é monoteísmo? É crença no Deus único, tá bom? Começa quando? Começa com Moisés. O tio está falando rapidinho, mas você pode, para não ficar a aula tão comprida, que esse assunto de hebreus é muito grande. Então, olha só. Se eu perguntar onde é a terra prometida, Canaã. Aí você pode repetir a aula, quantas vezes você quiser também. E, melhor ainda, pode ler nosso assunto, que está bem na página, deixa eu mostrar aqui para vocês, na página 57. Começa na 57 a falar dos hebreus, tá bom? Aí vai até a página 59. Até a 59 fala do povo hebreu, tá certo? Vamos ver mais um pouquinho. Olha só, na volta para casa, o Moisés não consegue chegar até a terra prometida. Então Josué continua sua busca. Josué continua essa caminhada com ele. Professor, eu ouvi dizer que Moisés passou 40 anos no deserto. Como é que ele ia chegar mesmo? Vai ficar bem velhinho, não era? Sim, relativamente sim. O que o tio tem a dizer sobre isso é que antigamente os calendários eram diferentes dos de hoje. 40 anos hoje não significa 40 anos no tempo dos hebreus há 2000 anos antes de Cristo, não. É muito diferente. A gente segue um calendário hoje que é marcado no nascimento de Jesus, né? 12 meses, cada mês tem cerca de 30 dias. O ano é muito grande, imagine 40 anos. Então, de repente, 40 anos lá no tempo de Moisés era diferente de hoje, de acordo com os calendários da época, né? Deveria ser bem menos para passar 40 anos no deserto. Então, Moisés não consegue chegar, Josué consegue. Então, chegando aqui, eles viram que a Palestina, a terra deles já estava invadida por outros povos, né? Então, o que é que eles fazem? Eles começam a escolher entre os guerreiros mais fortes alguns para governar o povo hebreu, os chamados juízes. Professor, o juiz é uma espécie de ditador, que ao mesmo tempo ele é guerreiro, ao mesmo tempo ele é um político, um organizador. Então, olha só, esses chefes militares e políticos chamados de juízes, né, os mais famosos foram Gideão, Jefté e Sansão. Sansão conta que ele era muito forte, conseguia vencer um exército sozinho, que era muito forte, valente e tal. Só que a força dele estava nos cabelos, né?
E infelizmente uma garota chamada Dalila descobriu e acabou vendendo Sansão a seus inimigos, cortando seus cabelos e ele perdendo sua força. É uma das histórias que também está no Antigo Testamento. Eita, professor, então é bacana ler a Bíblia, né? É ótimo. Você vai conhecer uma cultura, você vai ver uma cultura maravilhosa lá dentro, uma história bacana demais, né? Nossa, a partir de hoje vou ler todo dia. Eita. Então, acabou a era dos juízes e começou a era dos reis, né? Porque o último juiz acabou entendendo que era melhor eles, digamos, organizar melhor o reino, com a expulsão dos seus inimigos, como por exemplo, os filisteus que lutaram contra Sansão, né? Os arameus, que também eram um povo muito valentão, não sei o que. Então, os reis, o primeiro rei de Israel foi Saul. Saul tinha uma difícil missão: lutar novamente contra os filisteus que haviam voltado, bem mais fortes agora, né? Os filisteus queriam tomar a região dos hebreus, que queriam tomar Canaã, a região fértil, Canaã. Então, Saul botou na cara, e agora? Os caras são valentões, caceta, bicho rei tudo forte, nós tudo mais que inveja, os lenguinhos em rei, não sei o que mais. E agora? Um pequeno, jovem, inteligente, esperto chamado Davi teve uma visão. Olha, eu vou para essa batalha e vou vencer. Esse rapazinho chamado Davi era muito habilidoso, construtor de armas, imperativo, inteligente e tal. Davi resolveu então lançar uma proposta ao rei Saul. Olha, é o seguinte, pega o guerreiro deles para me enfrentar, o guerreiro mais forte dos caras. Eita! O Saul disse, não vai não de jeito nenhum, mas todo mundo, deixa ele ir, ele quer ir, não sei o que. Aí o Davi resolveu desafiar o Golias, o gigante Golias. Professor, esse bicho era do tamanho de um prédio? Não. Antigamente as pessoas eram altas e outras eram baixas. A arqueologia já explicou, a arqueologia já encontrou restos mortais, ossadas de pessoas muito altas. 3 metros de altura, 2 e tanto. Isso é real, já foi encontrado. Infelizmente essas coisas não chegam assim com facilidade aos nossos ouvidos, nosso entendimento. Mas a arqueologia já trabalhou com esse tipo de coisa. Então olha só, Golias seria uma pessoa de estatura muito elevada, muito grande, fortão e tal, não sei o que mais. Aquela mistura de UFC, com gladiador e tal. Davi pegou uma armazinha simples e atirou uma pedra contra o Golias e acabou vencendo o Golias e tornando-se o mais novo rei, né? Davi, com a morte de Davi, assume Salomão, considerado o mais inteligente dos reis. Super inteligente, cara, bacana demais. Vixe, chegava conta que você nem dava nem fé. Eita, inteligente. Salomão construiu o grande templo de Salomão, né? Só que como Salomão não era eterno, resolveu morrer. E quando Salomão morreu, seu reino foi dividido entre 2, porque ninguém mais tinha essa habilidade de Salomão de governar. Então entenda uma coisa, ele construiu o grande templo de Salomão, o grande templo. Esse templo foi invadido e destruído 2 vezes, tá? De Templo de Salomão. O que é que existe hoje no lugar? Existe um muro chamado de Muro das Lamentações, está bem na página 59. O Muro das Lamentações, tá? Onde o pessoal vai rezar, vai tentar, enfim, vai pagar a promessa, essas coisas assim, né? Templo de Salomão foi invadido e destruído 2 vezes, tá? O reino de Israel foi dividido em 2. No norte ficou sendo chamado de Israel e no sul Judá. O norte foi invadido pelos assírios, tá? E o sul foi invadido pelos babilônios. Eita danação, começou outra invasão. Os babilônios escravizaram o povo judeu, chamado cativeiro da Babilônia. Aqui era aquele rei lá, o Nabucodonosor. Nabucodonosor chegou lá, escravizou todo mundo, desceu a peia, o chicote em todo mundo, tal, enfim, é triste. Então olha só, o Nabucodonosor escravizou o pessoal no episódio também que está na Bíblia, chamado de Cativeiro da Babilônia. Cativeiro da Babilônia, está todo na página 59, tá, gente? Cativeiro da Babilônia. Eita danação. E agora, professor, o que é que vai acontecer? Vamos ver o que é que vai acontecer. Como o Nabucodonosor também perdeu outra guerra para os persas,
o rei Ciro da Pérsia resolveu libertar o povo hebreu. Os persas é outro povo que a gente vai estudar, viu, gente? Daqui a próxima semana a gente estuda os persas. Olha só, os persas resolveram então invadir a Babilônia, libertando lá os prisioneiros todos, e entre os prisioneiros estava o povo hebreu, que teve a licença de voltar para casa novamente. Eita, povo que não aquietava, era só